Olá, pequeno gafanhoto, seja bem-vindo à sua segunda aula prática do seu curso de Programação Orientada a Objetos com PHP. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e nessa segunda aula a gente viu a parte conceitual que respondeu o que é um objeto para você. E mais uma vez eu gostaria de deixar bem claro, não adianta você assistir essa aula prática de PHP sem ver a teoria que a gente viu na aula conceitual. Eu vou utilizar slides e conceitos que a gente viu na aula teórica para poder botar em prática aquilo que a gente planejou na aula anterior conceitual. Então nunca deixe passar a parte A dessa aula. Então procura a aula 2A, que é a aula conceitual, e a aula 2B é a aula prática. E agora, como eu disse anteriormente, nós vamos colocar isso em prática utilizando o PHP. Na aula anterior, que é a aula 1B, a gente fez a organização do ambiente. A gente instalou o XAMPP, o XAMPP, e colocamos o NetBeans para funcionar nele. Eu mostrei como é que é a configuração das pastas, onde tem que ficar localizado no servidor, então não perca essa aula também. Vai para a playlist aqui em cima, ó. Aqui você vai para a playlist de Programação Orientada a Objeto com PHP. Vai lá, assiste a primeira aula prática, a primeira aula teórica, a segunda aula teórica e vamos agora para a segunda aula prática. Se você se lembra muito bem, na aula conceitual a gente viu um monte de sugestões de objetos. A gente viu que os objetos podem ser físicos ou abstratos. Então todos esses elementos que estão aparecendo aqui do lado, eles são considerados como objetos. Vimos também a conceituação de objetos, o que significa a palavra objeto para a programação orientada a objeto. E a gente chegou a esse conceito de que é uma coisa material ou abstrata que pode ser percebida pelos sentidos e descrita por meio das suas características ou atributos, seus comportamentos ou métodos e o seu estado ou status. A gente vai colocar isso em prática a partir de agora. Outra coisa que nós vimos durante aquela aula foi a conceituação de objeto. Eu dei um exemplo do objeto caneta. Nós vimos que a caneta ela pode ser um objeto ou pode ser uma classe. O objeto é a caneta em si, é o que foi oriundo. A classe foi o modelo que foi criado para poder classificar uma caneta. Então, a palavra classe vem de classificação. Então, classe é a idealização de uma caneta. O que uma caneta tem para poder ser uma caneta? E o objeto caneta foi a instanciação, foi o instanciamento dessa classe. Nós vimos também o código para poder criar uma caneta. Então, eu tinha lá classe, o início e o fim da classe. Coloquei todos os atributos, a gente vai fazer isso na prática agora em PHP. Colocamos também os dois métodos, nós vamos colocar vários métodos, ou quantos você achar melhor. Na aula passada, a gente representou com o rabiscar e com o tampar. O rabiscar tinha uma condição interna para ver se ele poderia rabiscar ou não. E o objeto tampar era um código bem simples que modificava o atributo de tampada, sim ou não, verdadeiro ou falso. Então, é a partir desse código que a gente vai poder criar isso tudo diretamente no PHP a partir de agora. Então, ative aí o seu servidor, coloque o NetBeans para funcionar e vamos trabalhar. Então, eu já estou com o NetBeans aberto, o NetBeans que foi preparado para o PHP. Vou abrir também o XAMPP. Quando ele abrir o painel aqui, eu ativo o Apache. Caso você queira trabalhar com banco de dados, no nosso caso nós não vamos trabalhar com banco de dados agora, então eu não vou startar o MySQL, vou só startar o Apache. Pode fechar essa janela e ele vai ficar lá embaixo no relógio, prontinho. Aqui você percebe que eu tenho o Olá Mundo, que foi aquele projeto que a gente usou na aula passada, que tem somente um arquivo, tem um arquivo index. Nós vamos criar um projeto novo, que é o projeto da aula 2. Então, cliquei aqui no papelzinho amarelo, PHP, aplicação PHP, próximo. Vamos dar um nome, vou botar aqui, aula 02. E ele vai criar já diretamente aqui na pasta, ó, C2.XAMPP, htdocs, aula 02. Você tem que estar dentro dessa pasta, porque senão o XAMPP não pega, dentro da pasta htdocs. Se você estiver utilizando o EasyPHP ou o WAMP, é outra pasta. Tem uns que utilizam a pasta root, tem uns que utilizam a pasta var, tem uns que utilizam a pasta www, depende do seu servidor. No caso do XAMPP aqui, ele vai utilizar a pasta htdocs. Ele vai criar a pasta aula 02 dentro do meu htdocs. Próximo. Ele já vai dizer aqui qual é a URL, ó, http://localhost aula 02, é exatamente isso. Próximo, não vou colocar nenhum framework. Próximo, e vou deixar o Composer vazio aqui também. Na verdade, você já poderia ter dado finalizar há algum tempo. Cliquei em finalizar, ele vai criar o meu arquivo de índice e algumas outras coisas. Ele já criou aqui o arquivo de índice. Vou aumentar um pouquinho a letra aqui para você poder enxergar melhor. Para aumentar e diminuir letra, você segura o Alt e roda a rodinha do mouse. Faz o scroll, Vou tirar aqui os comentários. Isso aqui não é comentário, isso é uma diretiva. Vou tirar aqui também o comentário. Essa aqui é a base do meu documento. Vou colocar o título aqui, aula 02, PO, e vamos aqui dentro criar o nosso código. A primeira coisa que eu tenho que fazer é criar a classe, é poder definir a classe do aluno. Então vamos trabalhar.
O PHP, ele permite você trabalhar aqui dentro diretamente com a classe. Não é o que a gente recomenda. A gente recomenda que você crie documentos específicos. O PHP, ele não exige que cada classe esteja num documento separado, assim como é no Java. Por exemplo, o Java, ele exige que cada classe esteja num documento separado. No caso do PHP, não. Eu posso fazer as duas classes em conjunto. 10 classes, todas no mesmo arquivo. Eu vou iniciar criando dessa maneira. Então, vamos trabalhar com a nossa classe da caneta. Primeira coisa que eu vou fazer é criar a classe caneta. Então, eu vou aqui no arquivo código de fonte, botão direito sobre ele, novo, classe PHP. Então, ele vai criar um documento da classe. Eu vou chamar de caneta. Recomenda-se que o nome da classe comece com a letra maiúscula e as demais sejam minúsculas para cada palavra. Por exemplo, caneta preta seria assim, caneta e o P maiúsculo. Vou deixar só caneta aqui. Feito isso, nós vamos finalizar e vai ser criada a classe caneta. Eu vou apagar os comentários só para simplificar aqui a exibição. Você não precisa ficar apagando o comentário. Vou aumentar a letra aqui. Então você percebe logo de cara que o código que foi dado para o algoritmo, o código que a gente estava fazendo no algoritmo, é muito parecido com aquele que foi criado em PHP. Então eu colocava classe caneta e fim classe. Aqui eu coloco class caneta, abro chaves e fecho chaves, que é um bloco do PHP. Dentro do bloco eu vou criar os meus atributos. Os atributos que eu tenho são modelo, cor, ponta, carga e tampada. Vamos fazer isso. O primeiro atributo é modelo, então eu vou colocar var modelo. Lembrando que variáveis no PHP tem um cifrão na frente, tem um dólar na frente. Vou fazer a mesma coisa para os outros. Vamos fazer para cor, vamos fazer para ponta. Atributos tudo em letra minúscula, ok? Carga. No PHP você não indica tipo e o tampada. Você não vai identificar o tipo deles. Agora nós vamos colocar os métodos. Apenas lembrando, o método a gente começa com o método, o nome dele, entre parênteses eu vou abro, fecho e crio o bloco. Para o PHP é muito simples. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Function, rabiscar, também em letra minúscula, abro e fecho o bloco. Na verdade, você só abre e dá Enter que ele já fecha o bloco para você. O NetBeans faz isso para você. E vou criar outra function aqui, que é a function tampar. E vou criar a function destampar também. Então, eu tenho 3 métodos aqui, rabiscar, tampar e destampar. O método tampar, eu vou modificar o atributo tampada para verdadeiro. Para fazer isso, eu vou utilizar o que o PHP chama de autorreferência, que é a palavra this. A gente já vai entender como é que funciona o this. Então, a partir de agora eu tenho a minha classe com 5 atributos e 3 métodos. Tá gostando dessa aula de PHP? Ela tá caprichada, né? Essa é a base da programação orientada a objeto, você precisa conhecer ela. E como você já sabe, essa aula é dividida em 3 pedaços. Você já viu a aula teórica, você está vendo a aula de PHP, aí você também tem a aula de Java, que é uma outra parte. Você pode ver tudo isso que eu estou te ensinando em PHP, também em Java. E o que eu vim fazer aqui foi o que eu vim também na aula teórica, mas nem vou demorar muito tempo não. Eu vim chamar você para ser um dos nossos colaboradores. Então aqui, ó, apoia.me/curso em vídeo. Aqui você pode se tornar um gafanhoto apoiador e essas aulas só estão saindo graças aos nossos apoiadores. Então se você gostou da qualidade, mas eu nunca vi um curso com a qualidade igual. Gostou da qualidade? Quer que ele continue? Quer que o curso continue? Então se torne um apoiador, mesmo que você só possa colaborar com a menor faixa possível. Toda ajuda é bem-vinda. Toda ajuda é importante. No final dessa aula, você vai ver o nome de todos os gafanhotos que apoiaram e que botaram seu nome aqui. Quando você acessar o site, o apoia.me/curso em vídeo, você vai ver quais são as faixas que prevêem a sua entrada aqui no final da aula. Então, no final de cada aula, tem lá o número de gafanhotos que escolheram participar no final da aula, colocando seu nome e deixando registrado para sempre. Volte aí para sua aula de PHP, pratique, não fique esperando só eu ficar fazendo, eu vou fazendo, eu tô vendo ele assim, eu tô assistindo aqui, tá bom. Beleza, ele fez tudo. Não, bota a mão na massa, instala seu ambiente. Na aula anterior eu ensinei como é que instala o ambiente, como é que bota para funcionar. Pratique, porque só assim você vai aprender programação orientada a objeto. Volte agora com a sua aula normal. Vamos agora ver uma maneira de importar essa classe dentro daquele meu arquivo index. Então, abre aí o arquivo index. Vamos diretamente aqui para o index. Vou clicar aqui em todos os disquetes para ele já salvar tudo bonitinho. Aqui no index eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar require once, o nome do meu arquivo. Caneta. .php. Isso vai fazer com que a minha classe caneta seja carregada dentro do arquivo index. Agora nós vamos instanciar. Se você se lembra muito bem, para instanciar uma caneta a gente fez isso. C1 recebe nova caneta. Para o PHP é muito simples também. Eu vou vir aqui embaixo do require once e vou colocar o meu objeto C1 é igual a new caneta.
se parece muito com o que a gente fez anteriormente. Eu, então, acabei de criar um objeto chamado C1, que vai ser um objeto do tipo caneta. Então, essa é a linha de instanciar. Viu como é simples? Viu como se parece? Então, eu vou colocar o nome do objeto igual new e o tipo e a classe que ele vai ser instanciado. Eu tenho também como mexer nos atributos, você viu anteriormente também. Então, eu vou mexer nos atributos aqui, ó, no cor, no ponta e no tampa. Então, eu vou fazer a atribuição da mesma maneira, bem parecido. Para fazer isso, nós vamos fazer o seguinte, ó, C1, boto uma setinha e boto os atributos aqui, ó. Eu tenho modelo, cor, por exemplo, cor. Modelo C1 cor é azul. Percebe aqui que cor não tem cifrão depois, porque é o atributo. Na hora que eu declaro, eu coloco cor como um atributo aqui, eu boto cifrão. Mas na hora de utilizar, eu não coloco. Depois da setinha não tem cifrão. Aponta, C1, setinha, ponta, igual 0.5, já que é um número real. E também vamos fazer o tampada. C1, setinha, tampada, false. Vamos então executar esse script e ver como é que está funcionando. Então, vou abrir aqui o index, vamos salvar. Está salvo. Agora você vai escolher aqui qual navegador. Vou deixar meu navegador padrão aqui e vou apertar o play. Apertando o play, ele ficou em branco. Isso porque eu não mandei fazer nada, eu mandei criar o objeto. Vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar um comando para você para mostrar o estado atual desse objeto. Existem várias maneiras. Vou deixar aqui o navegador aberto. Vou voltar no NetBeans. Existem várias maneiras de mostrar um estado. No PHP tem um simplificador muito grande, que é o vardump. Então, vou botar vardump C1. Isso aí, ele vai me mostrar o estado atual de C1, do objeto C1. Quais são os atributos e quais são os valores de dentro. Vamos salvar. Vou vir aqui e atualizar. Então, ele tem lá, ó. É um objeto de caneta. Ela tem modelo, não tem modelo. Tem cor, cor é azul. Em vez de vardump, vamos usar o printr, ver se fica melhor. Tanto faz o vardump ou o printr, eles vão mostrar o estado do objeto. Vir aqui, atualizar. Ficou mais fácil, ó. Então ele vai mostrar aqui C1, que é um objeto de caneta, não tem modelo, a cor é azul, a ponta é 0,5 e ele não está tampado. Lembrando que para o PHP, quando é falso, ele mostra vazio e quando é verdadeiro, ele mostra 1. Vamos colocar verdadeiro ali para ver que a tampada vai ficar com 1. Vamos botar aqui verdadeiro, salvar, atualizar aqui. Olha lá, tampada está com 1, indicando que ele é verdadeiro. Na verdade, para o PHP, 1 ou qualquer valor diferente de 0 e de vazio é verdadeiro. 0 e vazio são falsos. Outra coisa que nós podemos fazer utilizando ele é chamar métodos. Então, por exemplo, eu utilizei ali C1 chamando o método rabiscar. Eu posso fazer isso dentro do PHP. Para isso, eu vou vir aqui no caneta, vou chamar o rabiscar aqui, vou só escrever na tela, estou rabiscando. Certo? Só para fazer isso, se eu chamar o rabiscar. Vamos salvar, vou fazer isso aqui como um parágrafo, só para ficar mais organizado. Então, se eu chamar o método rabiscar, ele vai escrever estou rabiscando. Então, vou vir aqui, ó, antes do printr, eu vou fazer o seguinte, vou chamar C1 o método rabiscar. Ó, ele já me ajuda aqui o NetBeans. Então, eu chamei o método rabiscar, que está dentro do objeto C1, que é uma instância da classe caneta. Então, ele vai ter que me retornar. Deixa eu botar esse printr aqui como comentário. Então, eu preparei os atributos e mandei rabiscar. Quando eu mando rabiscar, ó, atualizando, estou rabiscando. Então, eu acabei de chamar o método rabiscar dentro da classe de um objeto que tem esse método rabiscar. Eu posso ainda aprimorar fazendo aquilo que eu tinha pensado anteriormente. Você bota assim, ó, if. Na verdade, o que eu fiz, ó? Eu posso digitar if minúsculo, apertar o tab, e aí ele vai montar o if para mim. Quero verificar se ele está tampado. Para verificar se ele está tampado, para verificar um atributo dentro de um método que está na própria classe, eu vou usar a palavrinha this, que vai ser substituída pelo nome do objeto. Eu vou colocar assim, se this, setinha, tampada, né? Se isso for verdadeiro, posso fazer assim, ó, ou simplesmente não fazer nada, eu boto só this tampada. Vou colocar aqui para ficar claro. Se a caneta estiver tampada, eu não posso rabiscar. Então, vou escrever na tela um parágrafo, erro, não posso rabiscar. Senão, eco, aí eu boto esse eco aqui. Vou botar esse eco aqui. Então, ele só vai rabiscar, ele só vai botar que estou rabiscando, se não estiver tampado.
Salvou. Vamos atualizar aqui. Olha lá, erro, não posso rabiscar. Por que deu erro, não posso rabiscar? Porque aqui no index, a minha caneta está tampada. Tá tampada? Tá. Agora eu vou destampar ela. Bom, ela não está tampada. Vou salvar, atualizar e agora estou rabiscando. Viu como é simples o negócio? Então, a orientação a objeto gera programas menores. Eu espalho os programas, na verdade, eu vou gerando códigos em arquivos separados, mas eu consigo fazer com que eles se relacionem. Vamos fazer o método tampar e destampar para eu poder chamar esse método. Vou vir aqui na caneta e o tampar e o destampar vai ser simples. Tampar é this. Setinha. Tampada? Se eu estou tampada, true. Mesma coisa aqui. This. Tampada é false. Isso é, se eu chamar o tampar, ele tampa a caneta. Se eu chamar o destampar, ele destampa a caneta. Então vamos fazer o seguinte. A caneta está tampada? Não, mas eu vou tampar ela. Então, vou fazer assim, ó. C1 tampar. Chamei o método tampar. Vamos verificar. Aqui está tampado? Não, mas eu mandei tampar. Então ele vai vir aqui, ó. Então olha só. C1 tampar. Quem foi que chamou? C1. Então nesse caso aqui, esse C1 vai ser copiado para this. Então this significa o objeto que chamou. Então quem chamou aqui foi C1. C1 tampar. Então no tampar aqui, ó, this, que é C1 nesse meu caso, tampada, recebe true. Isso é, eu acabei de tampar a caneta. Depois de tampar a caneta, eu mandei rabiscar. E aí vai dar problema. Salvar. Atualizando, ele me deu erro, ó. Eu não posso rabiscar. Isso porque agora ele está tampado. Deixa eu destampar. Se eu destampar, agora estou rabiscando. Viu como a gente trabalhou aqui? Eu trabalhei a chamada para o método e esse método está modificando um atributo, utilizando a palavrinha this. Então eu vou fazer o seguinte aqui. Vou fazer a minha C1 e vou mostrar o estado dela. Então eu vou botar aqui um print R de C1. Voltando aqui, ó, eu estou com um objeto que é uma caneta azul, ponta 0,5 e que está tampada. Eu posso criar outro objeto. A gente viu anteriormente. Se eu quiser criar outro objeto, eu posso vir aqui e botar, ó, por exemplo, C2 igual a new caneta. Ponto e vírgula. E vou fazer aqui, ó, C2, setinha. Cor vai ser verde. E C2 tá carga 50%. E vou tampar essa caneta. C2 tampar. Isso é, chamei o método de tampar, ele vai mexer no atributo. Eu não preciso agora utilizar a chamada para o atributo diretamente. Eu posso utilizar o método. Mais para frente a gente vai aprender como é que faz melhor isso. E nós vamos também escrever na tela R C2. Salvando, atualizando. Deixa eu dar um eco BR aqui. Só para ele quebrar a linha. Tá lá, ó. A chamada de cima mostrou os dados de C1 e a chamada de baixo mostrou os dados de C2. Então eu tenho C2 é uma caneta verde com carga 50% e está tampada. A caneta 1, ela é azul, tem ponta 0,5 e está tampada também. Beleza? Então eu tenho dois objetos, os dois vieram da mesma classe, mas eles não têm ligação entre eles. Posso fazer uma caneta ficar com a ponta mais grossa sem mexer na outra? Eu posso fazer uma caneta rabiscar e a outra ficar tampada? Sem problema nenhum. São instâncias diferentes de uma mesma classe. E aí? Deu para entender? A minha ideia inicial é mostrar para você que um objeto ele é instância de uma classe, como é que eu crio a classe e como é que eu utilizo esse código da classe dentro do meu código PHP para eu poder tirar proveito da programação orientada a objeto. Se você der uma olhada aqui na tela agora, olha o tamanho do meu programa. Eu criei uma caneta, é uma caneta azul e uma caneta verde. A caneta azul tem ponta fina, a caneta verde tem 50% de carga. Mandei tampar uma e destampar outra, por exemplo. Olha a simplicidade da programação orientada a objeto. Então, eu faço aqui, ó, no meu código, eu utilizo a coisa mais natural possível. É como se eu estivesse utilizando uma caneta mesmo. Então, esse é o conceito de abstração que eu falei anteriormente. Para programar em uma linguagem orientada a objeto, utilizando os conceitos de POO, é muito simples depois que a classe está pronta. O seu código da classe,
ele fica um tanto quanto parecido com um programa normal. Mas a ideia é que depois que você crie uma classe, você utilize ela nos seus projetos à vontade, sem problema nenhum. Beleza? E aí eu vou te propor um exercício. Lembra que na aula 2, conceitual, você fez um exercício de pegar dois objetos do seu mundo real, dois objetos palpáveis e dois objetos abstratos e criar quais são os atributos e quais são os métodos dele? Pois então, o que eu vou sugerir a você é, escreva o código de um desses objetos abstratos e um desses objetos concretos aqui no comentário. Isso vai fazer com que você coloque em prática aquilo que você fez conceitualmente na aula anterior. Então, por exemplo, eu pensei lá no modelo abstrato, aula. No modelo abstrato aula, na classe conceitual aula, eu tinha lá os meus atributos, que era a hora que começava, qual o conteúdo e tudo mais, e também propus os métodos de começar a aula, terminar a aula, cancelar a aula, adiar a aula. Escreve o código disso. Tenta escrever o código da sua classe formal, da sua classe concreta, por exemplo, controle remoto, se você pensou em controle remoto. Então, tenta criar a classe do controle remoto, depois tenta instanciar um objeto do controle remoto. Aí você, por exemplo, pegou uma classe imaginária, uma classe que não é palpável, aula. Tenta criar o código dessa aula diretamente no NetBeans, copia e cola aqui no comentário para a gente ver qual foi o tipo de exercício que você criou dentro da sua aula prática de PHP. Então é isso, pequeno gafanhoto, pratique, coloque em prática esses conhecimentos. Não é uma coisa simples num primeiro momento, você vai tomar pancada, você vai tomar uma surra no início, logo de que você está começando. Se você já é experiente em programação orientada a objeto e está aqui só para aprender coisas novas, seja sempre bem-vindo, mas o foco aqui é sempre o gafanhoto que está começando. Gafanhoto que está começando, não desista, faça exercícios. Não entendeu direito? Assiste a aula de novo. Ficou confuso com o this? Assiste de novo, eu explico. Então ficamos por aqui. Eu gostaria de pedir, como sempre, para você se inscrever no canal, porque a inscrição é muito importante. Você também pode assistir a playlist diretamente, clicando no botão que está aparecendo na tela, ou simplesmente aqui em cima, você vai ser desviado diretamente para a playlist do curso de PHP com orientação a objeto. Como a gente está lançando 2 cursos em paralelo para orientação a objeto com PHP e em Java, é muito importante que você vá pela playlist. Indo pela playlist é muito mais fácil de você conseguir encontrar as aulas. Então sempre tem aula A e aula B de cada um dos cursos. A aula A sendo conceitual e a aula B sendo prática. Nunca se esqueça, você está dentro do curso de programação orientada a objeto com PHP, mas você pode a qualquer momento ir para o curso de orientação a objeto em Java e assistir também. Depois que você assistir a aula conceitual, é só assistir a aula prática em Java. Então, se você consegue fazer isso nas 2 aulas ou quer ver como é que é feito isso em outra linguagem, é só assistir, porque esse vídeo também saiu no mesmo dia. Então não deixe de praticar, faça os seus exercícios e deixe aí nos comentários qual foi a classe que você criou. Um forte abraço e até a próxima!